Saúde, força e fé para vocês. Hoje a gente está aqui com uma mulher muito especial, uma mulher que tem a diversidade do sorriso, da inteligência, da rapidez do pensamento, e ela criou um produto que com certeza vai te ajudar mais do que a água que você toma no seu dia a dia, que é falar sobre narrativa. Ela, o nome dela, ela revelou aqui que ela até tem ascendência japonesa, é Cris Kumakola. Eu vou dar uma lida aqui um pouco na bio que eu preparei dela. Cris Kumakola, ela é pesquisadora independente, né, historiadora, tem estudos avançados desenvolvidos diretamente do campo de Auschwitz, é assim? Uhum. Ela vai explicar o que é aí, que é muito difícil para eu falar, mas ela que é tem essa ciência, ela vai explicar a vocês tudo isso. Ela se aprofundou na análise de uma figura muito controversa na comunidade, que é o médico nazista Joseph Mengele. Uhum. Ela teve esse trabalho. Além disso, ela é perita em narrativa. Ela é ghostwriter de best-sellers na Amazon, com 12 livros autorais e 3 escritos em silêncio para nomes de grande impacto. Ela é especialista também em comportamento humano e experiências do cliente. Ela já ajudou mais de 400 mentorandos e mentoradas a conquistarem um posicionamento mais objetivo que, evidentemente, torna-se mais lucrativo, seja na seara da sua empresa, seja na sua família, seja na rede social, né? Então, hoje a gente vai mergulhar no poder da narrativa para construir uma autoridade digital. Então, é muita honra que o CEO TV Podcast recebe essa figura aqui do digital que está encantando todo mundo aí com o seu jeito de falar aqui em São Paulo, o CEO TV Podcast. Cris. Boa tarde, gente. Uma honra estar aqui, Rodrigo. Muito obrigada. Muito bacana o espaço, muito legal todo o projeto, toda a sua comunicação, tá? Dentro do Instagram, tá ok? A gente se conheceu pelo Instagram, inclusive, então é muito bacana estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Uma coisa que eu acho que é importante, só pontuar, a minha pesquisa ela não é independente. Ela é vinculada a universidades, né? Então, inclusive universidades de fora. Então, por que é importante a gente trazer isso, né? Porque durante muito tempo, quando eu comecei a falar sobre a minha pesquisa no Instagram, muita gente me perguntou se era algum curso imersivo, que existem muitos, né? Cursos imersivos, no Museu Campo de Auschwitz, né? E aí eu expliquei para os seguidores, estava de passagem pelo meu Instagram, que é uma pesquisa acadêmica, né, vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, iniciou lá na minha graduação, ou seja, eu estou falando disso há 15 anos atrás, né? Ou seja, eu só estudo narrativa há mais de 10 anos só, apesar da carinha de fofa, né, de baby, eu só falo de narrativa há esse monte de tempo. Perfeito. Cris, independente da crença aqui, a gente gosta de falar uma palavra espiritual para as pessoas que estão aqui, para que Deus abençoe esse espaço e possa abençoar também quem está nos escutando, tá? Então, se eu puder, eu gostaria de falar um salmo para você, para que esse salmo possa ecoar na tua vida e na vida de quem está escutando. Eu vou falar para você o Salmo 1, que é o salmo que eu praticamente mais gosto. É bem-aventurada aquela que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ela não se detém no caminho dos pecadores e tampouco se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ela meditará dia e noite. Sendo assim, Cris será como uma árvore plantada junto a correntes de água, a qual dará o seu fruto na estação apropriada, e suas folhas nunca cairão, porque tudo quanto Cris fizer prosperará. Opa! Obrigada. Salmo 1 adaptado a Supersona. Muito obrigada. Honra. Então, maravilha. Pessoal, vocês querem saber aí sobre narrativa, né? Isso, então, eu vou, antes de entrar aqui no ponto, a gente vai precisar conhecer um pouquinho Cris também aqui para vocês. A gente se conhecer, a gente já se conhece, mas vocês conheçam um pouquinho quem é Cris aqui, né? A gente tem um quadro aqui, que também estou estreando aqui, que é CEO TV Visita, onde ela vai me mandar para algum lugar para que eu possa fazer uma visita a alguém e falar sobre business. Então, ela tem aí na sua mão 2 papéis de pão
e ela vai abrir agora e vai ler e vai mandar o Senhor TV para algum lugar aí. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aí. Então eu vou ter que fazer uma viagem lá para o Rio de Janeiro e conversar sobre business, sobre o podcast lá no Rio. Então, em breve, eu vou ter que ir lá para o Rio de Janeiro. Tá bom? Que bacana. É a Ela minha mandou. capital, gente. É a minha capital. Ela mandou. Então, obrigado, Cris, me mandar para o Rio de Janeiro, que, como a gente conversou aqui no nosso epílogo, eu tive o Nascedouro do Rio e não perco o direito de ser carioca e pagar mesmo Pão de Açúcar. Então, a gente vai fazer aqui um breve ping-pong aqui com o Cris, para a gente conhecer Cris rápido. Aqui vocês também saber. A gente vai falar frases rápidas e você vai responder de forma mais rápida possível do que vir na sua cabeça sem pensar, tá bom, Cris? Um livro que mudou sua vida. Sexta é um homem. Auschwitz, lição mais dura que trouxe para a sua vida. Que apesar de todo sofrimento, você precisa olhar sempre para o amor que está por trás daquilo. Café ou vinho para escrever? Venho. Sandra Voz. Audaciosa. A narrativa mais poderosa já contada por uma mulher. Margaret Thatcher. Um mentor que te inspirou. Mentor que me inspirou. Eu não tive acesso direto a ele, né? Claro, mas sempre foi uma figura que eu sempre estudei muito. Tá? Martin Luther King. Ego ou legado? Legado. Ghostwriter precisa ser invisível? Depende do contrato. Autoridade em uma frase. Não se improvisa, se constrói. Já viram que é a menina, né? Ela tem perguntas na alma e nas suas pupilas aí, vibrantes, né? E pra gente aí que entrou com a expectativa de falar sobre narrativa, eu vou aqui direto ao ponto e aí a gente vai desenvolver depois com calma esse tema da narrativa, né? Mas, Cris, como um profissional deve construir a sua narrativa nas redes sociais para gerar uma autoridade de verdade? Então, Rodrigo, muito se fala de storytelling. Muito se fala de você contar a sua vida na rede social, ou o que você contar, ou como você contar. Só que a gente precisa entender que a narrativa, ela precede tudo isso. Então, vamos falar primeiro o que é a narrativa? A narrativa, ela não está no digital, ela está no offline. Ela está quando você acorda e a história que você acredita sobre você. A que você conta pra você, no silêncio da manhã, sem falar com ninguém. No caminho que você tá indo pro banheiro, escovar os dentes. Tá? Se essa narrativa, ela não tá alinhada, se essa narrativa não te constrói, se essa narrativa não te impulsiona, a gente tem que olhar com mais carinho pra ela. Porque você não vai ser verdadeiro na sua rede social. A rede social, ela é o transbordo da sua narrativa interna. Que é disso que eu acabei de falar pra você. Então, vamos lá. Cris, eu quero comunicar com um monte de gente na rede social, eu quero ser... Agora se fala muito de ser magnético. Todo mundo quer ter uma comunicação magnética. Todo mundo quer falar sobre capital erótico, né? Mas... Tá, e você? Você é magnético quando tá você e você? Você se sente uma pessoa envolvente? Você se acha uma pessoa carismática? Tá, então você vai criar um personagem pra rede social? E aí vai virar o quê? Cela? Que agora não é mais um personagem. Observa só, os personagens eles não duram muito tempo. Eles têm dois caminhos. Ou eles desmoronam, ou eles se revelam. A Cela, a Cíntia Chagas, que são figuras que todo mundo aqui basicamente conhece, a Cela fundiu o personagem com a vida dela real. A Cíntia Chagas também fez a mesma coisa. E o Coringa, o ator do Coringa? Desmoronou, né? Então, será que ainda funciona essa coisa de personagem? Será? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre narrativa, eu tô falando da narrativa, ela começa no offline. Então, a narrativa é você se conhecer. A narrativa é você saber quem você é. Como é que a gente sabe quem a gente é? Porque, afinal de contas, né, tem uma frase que eu gosto muito que é:
existem 3 coisas extremamente duras na vida: o aço, o diamante conhecer a si mesmo. É de Franklin, essa frase. E aí, eu fico pensando, como é que a gente conhece a nós mesmos e como é que a gente tem coragem de expor quem a gente é na rede social? É difícil se expor. E aí eu bato no ponto, que é, qual a história que você conta de você pra si mesmo? Tá, Cris, não entendi. Explica isso numa situação, me dá um exemplo mais claro disso. Vou te dar. Conversando com o mentorado, ele falou pra mim que ele tem muita dificuldade hoje nos relacionamentos dele de confiar. Ele foi traído pelo sócio, ele foi traído pela ex-esposa, ele foi traído pelo pai, ele foi traído pelo irmão. Eu parei e falei assim, tá, vamos voltar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho. E aí ele me contou que ele ficou muito angustiado com o pai dele, porque ele aprendeu a andar de bicicleta muito tarde. Só que o pai dele soltou a bicicleta e ele caiu. E ele achou, e foi logo no momento onde ele tinha pedido pro pai não soltar. Toda criança pede pro pai não soltar a bicicleta. Toda criança confia que o pai não vai soltar. O pai solta, a criança aprende a andar. Esse é o fluxo, certo? E ela rala depois o joelho, depois de algum tempo. A maior parte de nós ralou o joelho depois de algum tempo, ou no mesmo dia. No caso desse mentorado, ele ralou o joelho. E aí ele me contava isso depois de muitas conversas, ele me contava isso com uma certa angústia de, poxa, meu pai me soltou. Eu não pude confiar no meu pai. Ou seja, o fato dele não confiar no pai dele, achar que ele não poderia confiar no pai dele, fez com que ele tivesse problemas de confiança pro resto da vida dele. Porque ele sempre esteve e se colocou numa posição que é, a qualquer momento, se meu pai me soltou e eu caí e ralei o joelho, a qualquer momento o meu sócio vai me passar a perna, a qualquer momento a minha esposa vai me trair. E aí você vive naquele sistema de tensão, de isso vai acontecer, isso vai acontecer. E isso guia as suas atitudes para o futuro, sem você perceber. Agora vamos lá. Ele caiu e ralou o joelho. Ele achou que o pai dele traiu ele, traiu a confiança dele. Mas ele anda de bicicleta hoje. Se o pai dele não tivesse soltado ele, ou seja, traído supostamente essa confiança, ele talvez não andasse de bicicleta. Ou teria aprendido com algum amigo, que ele também acharia o quê? Que não foi leal a ele, também teria soltado ele. Entende como você interpreta o que acontece com você? Isso é muito psicanálise, tá, gente? É muito psicanálise. É como você interpreta o que acontece com você. E aí eu vim num trabalho com ele que é, você ralou o joelho. Quantas vezes na sua vida você precisou passar por um momento muito difícil? E aí 1 ano, 2 anos depois, você olha para esse momento e você fala assim, que bom que eu passei por aquilo, que senão eu não estava aqui. Ou seja, ao invés de você olhar que o seu pai não foi leal com você, que tal você olhar para o que faz parte do fluxo do seu desenvolvimento? Sabe o que acontece? Quando ele remodela essa narrativa dele interna, porque assim, eu converso. O mentorado continua na casa dele, vai seguir a vida dele, vai me encontrar daqui a 1 semana, às vezes 15 dias. Mas isso fica aqui. Você vai maturando essa ideia dentro de você. Certo? Quando ele voltou e ele veio me trazer outras histórias, ele já trouxe outras histórias que a esposa talvez seria ali uma... Será que a esposa dele traiu ou não? Seria uma história meio Capitu e Bentinho, entendeu? Uhum. Então já abriu margem para ele começar a pensar, será que também não há fragmentos de uma criação na minha cabeça por conta de um trauma? Por eu já estar em sistema de alarme? Isso é narrativa. E aí o que acontece? A gente reposicionou a narrativa dele e aí ele começou a ver outros momentos, outras fases da vida dele. Perfeito? Então a narrativa, sua narrativa interna, se você não trata ela, se você não olha para ela com a lucidez brutal que a gente tem que olhar, porque sim, é uma lucidez brutal, olhar para si e falar assim, essa história, o que aconteceu comigo, eu posso encarar por esse ângulo ou por esse, e você escolher qual a narrativa que você vai assumir, precisa ter uma lucidez brutal para fazer isso. Entende? Então,
No caso desse mentorado, ele escolheu, durante anos da vida dele, ele já é um senhor, durante anos da vida dele, a narrativa da traição. Agora ele reposicionou. Ele está escolhendo o quê? A narrativa da evolução. Isso vai gerar uma diferença absurda na qualidade das relações dele, a médio e longo prazo. Então isso é narrativa. Aí você me perguntou, como é que a gente faz uma boa narrativa no digital? Uma vez que você tem a sua narrativa interna estruturada, e aí a narrativa interna estruturada, esse aqui foi só um exemplo, mas a gente está falando de crença de merecimento. Quanta gente você não conhece que a gente fala assim, nossa, que roupa bonita, ai, foi baratinho, eu comprei em tal lugar, foi tanto. Nossa, quando o mentorado minha falou assim, pelo amor de Deus, para. Você só vai responder assim, muito obrigada, temos bom gosto. É só isso. Você não precisa diminuir o que você tem. Porque quando você diminui, você está querendo o quê? Se rebaixar. Você está querendo você está se autodesvalorizando. É igual quando a pessoa bate com o dedinho em algum lugar. Ai, que idiota que eu sou. Rodrigo, para e pensa. Quando você fala qualquer coisa na sua vida, você escuta 3 vezes. Primeiro, quando você pensa antes de falar. Quando você fala e quando você ouve. Você está afirmando 3 vezes para você que você é aquilo que você está falando. Então tem muita gente que tem a crença de merecimento desse tamanho. Então senta na minha frente empresários gigantescos. E aí eu percebo assim que a crença de merecimento do cara não é humildade, não. É crença de merecimento. Ele acha que ele não merece tudo aquilo. Ele se sente às vezes devedor. Você está devendo o quê? Você emprega milhões de pessoas, você está devendo o quê? Você está envolvido em várias ações, você está devendo o quê? E aí por que ele se sente devedor? Ele não usufrui daquilo. Ele não deixa a família usufruir. Entende? Imaginemos que você pudesse hoje ir esquiar em qualquer lugar do mundo que você quisesse. E aí você fala, não vou. Por que você não vai? Não me sinto bem. Por que você não se sente bem? Ai, parece ostentação. Mas peraí, se você tem e você pode, por que é ostentação? Ah, mas... Aí você vai aprofundando a pergunta, vai aprofundando. E aí você vai entendendo que não é que é ostentação. É que ele tem realmente receio com ele mesmo de se sentir merecedor de estar naquele momento. Então, ó, crença de merecimento baixa é uma coisa que derruba as pessoas, a narrativa das pessoas. As pessoas, elas não têm coragem de falar em voz alta que elas são foda. Aquela história. Rodrigo, você é muito bom no que você faz? Fala pra mim, me responde. Claro que eu sou, senão eu não tava aqui falando com você. As pessoas têm que matar isso no peito. Gente, a maioria não tem coragem de falar isso. A maioria. Essa falsa humildade hoje atrapalha muito. Até no esporte você vê que o comportamento dos atletas é mais low profile do que os protagonistas que tem como Romário, Ronaldo, esses caras. Eu vou resolver, eu vou ganhar e vou fazer. Vou fazer. E aí, assim, isso também tem a ver com marca pessoal. Entende? Então, assim, primeiro você tem que resgatar sua confiança. E a narrativa interna, ela te ajuda a você ter confiança em você. Você vai pegar, toda vez que você tiver medo diante de qualquer coisa que você tenha que realizar, e todos nós temos medo, é super comum, é super normal, você vai fazer o quê? Você vai pensar, mas eu já passei por isso, e tô aqui. Esse é o primeiro exercício. Já pensa o seguinte, pensa em outra coisa que já aconteceu com você e compara com o momento atual. Isso ajuda a fortalecer sua narrativa interna para você entender o seguinte, isso não é nada demais. O segundo exercício, se não funcionar, que vai funcionar, mas o segundo exercício, se não funcionar, e se der tudo errado, o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Supondo que desse tudo errado aqui. O que isso ia mudar na minha vida? Absolutamente nada. Não ia mudar nada pra você. Assim, eu acho que no final a gente ia rir. Eu falei assim, me desculpa. E tá tudo certo. E você ia rir e ter essa história pra contar ainda por cima. Então, a gente pensa o seguinte, muita gente tem medo de falar em público, né? Tem medo de gravar. Então, por isso que eu tô trazendo esse exemplo. É você entender que o seu medo, ele tá te blindando, ele tá te impedindo de avançar. Então, primeiro exercício, olha pra trás e fala, peraí, no meu caso, por exemplo, se eu tivesse com receio de vir aqui, eu posso falar assim, gente, mas eu já estive numa rádio, com 400 mil ouvintes no domingo de manhã me ouvindo, ao vivo. Não vai ser um podcast que vai me paralisar, não pode. Continuei com medo, mas peraí, vamos olhar então pra frente, continuei com medo, mas peraí, se tudo der errado, a gente vai ter uma boa história pra contar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, gente.
Tem gente que foi pegar o Oscar e caiu e derrubou ainda uma pessoa de cadeirante. Então, tudo bem, sabe? Isso ficou eternizado na internet. Então, assim, estruturar uma narrativa interna, entendeu quem você é, entendeu por que você quer estruturar, porque também não adianta, Rodrigo, você fala assim, ai, Cris, agora eu quero rever toda a minha narrativa interna. Vamos rever. Beleza, chama um terapeuta também pra te ajudar, vamos rever. Mas também não adianta você fazer isso se você não entende que o digital é o lugar onde você quer chegar. Então vamos lá. Você tá aqui, você quer chegar aqui. Por que o digital é o caminho? Goethe já dizia, nem todo caminho é para todo caminhante. De repente, onde você tá, para onde você quer chegar, o digital não vai fazer diferença. Mas e se fizer? Você já começa a olhar diferente. Porque aqui no meio do caminho você vai ter o hater, você vai ter a sua tia que vai falar que o seu vídeo tá ridículo, você vai ter a sua cunhada falando que agora você só quer saber disso, você vai ter o seu irmão falando, blogueirinho, blogueirinha, tentando diminuir o que você tá fazendo. Você vai ter um monte de gente tacando pedra. Você vai ter um amigo, que você achava que era teu melhor amigo, que não vai curtir nada. Ele vai ver tudo, mas não vai curtir nada. Por outro lado, você vai ter um amigo que vai fingir, inclusive, que nem é teu amigo, pra curtir e pra te impulsionar. Pô, que maneiro que... Entendeu? Que tem até um vídeo de um rapaz que viralizou falando assim... Você já viu esse vídeo? Não. É um rapaz que viralizou falando o seguinte, ele mostra seu computador e fala assim, eu tenho uma amiga que eu quero mostrar pra vocês. Aí ele pega assim o computador e fala assim, tá vendo ela? Ela é minha amiga há 15 anos. Os comentários que ela faz nas minhas fotos, nossa, que gatinho. Acontece que nesse dia ela estava do meu lado na praia. Aí falou assim, nossa, que bom que você está em São Paulo. Acontece que ela me ajudou a fazer a mudança. Aqui está a foto 2 minutos antes. Ela comenta como se ela não me conhecesse para impulsionar o comentário dos outros. Mas isso vai acontecer, pro bem e pro mal. Se você não souber onde você quer chegar no digital, e entender que o digital é o caminho para isso, você vai desistir no meio do caminho. Você vai desistir, você vai simplesmente entender que não faz sentido para você. Peço pra você agora brincar de baralho. Já brincou de baralho? Então você vai pegar 2 cartas aí. Eu vou pegar uma aqui. Ok. E eu vou fazer uma pergunta de business pra você e você vai fazer uma pergunta pra você mesma de alma. Tá bom? Tá. Vamos começar com as suas perguntas. Você escolhe 2 e vai falar pra sua própria alma e você vai responder olhando para a câmera para que as pessoas aí... É pra eu tirar 2 cartas, certo? 2, exato. Tá. E as pessoas te conheçam mais, tá? Então agora, Pimba, é sua vez de você ler para você mesmo. Foi pra mim só? Claro. Não, você vai falar para eles todos. Você é paciente com sua cônjuge em momentos de estresse? Como você gostaria de se comportar nessas situações? Eu bato logo. Eu dou logo um piti. Ah, para disso. Deixa de dizer. Só que sempre assim, rindo. Entende? Meu irmão falou assim, você fala umas verdades meio perigosas, né? Porque você fala um negócio rindo, dando uma gargalhada que a gente fica meio perdido assim. Ela tá falando sério ou não tá, entendeu? Então, uma vez o meu ex-marido ficou com ciúme do Harvey Specter. É, o personagem. Aí ele, você está chateada, está mal-humorada porque ele vai casar com a Scott. Aí eu, não. Aí ele tá assim, eu não tô não. Aí ele tá assim, eu não tô. Aí ele, tá bom, pega um remédio de dor de cabeça pra mim no banheiro. Ah, que morra! Aí ele, você tá assim, você não tô não. Então eu não tenho paciência, minha paciência é também de esquilo. Agora é minha vez. Pergunta aqui pra você. Com que frequência você assume riscos na sua atividade? Sempre. Sempre. Adoro uma montanha-russa. Adoro montanha-russa, adoro alta velocidade, adoro bolsa cara. Adoro assumir risco. Cara, eu adoro assumir risco. É absurdo. E assim, eu brinco com você, gente, meu corretor não esteja escutando eu falando isso. Meu seguro de vida não esteja escutando isso, mas eu adoro assumir risco. E eu vou te falar, quanto mais risco você assume, mais você fica próximo do que você quer realizar. Eu acredito, cara, muito nisso. Muito nisso. Ótimo. Agora, sua segunda chance aí de falar mais um pouco de você, para as pessoas te conhecer. Somente as pessoas do TikTok que estão aí te conhecendo agora, que você entrou há pouco no TikTok. Essa pergunta aqui é muito boa, tá? É assim, ó. Quais atitudes suas hoje são coerentes com quem você quer ser?
Cara, eu sempre falo disso. Eu falo assim, sempre falo com os meus mentorados, né? O João, daqui a 5 anos, nessa situação, faria isso que você está fazendo hoje? E eu me pergunto muito isso. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu acho que eu já sou quem eu quero ser. Eu não tô falando que eu bati no teto. Não é isso. Mas é que os meus próximos passos, nos próximos 2, 5 anos, já estão tão bem definidos na minha cabeça, né? E num plano de ação, com ROI, análise de risco e tudo mais, enfim, que eu acho que eu só de ficar planejando, replanejando e revendo o planejamento e estruturando e conversando e organizando, eu já consegui, eu já sou essa pessoa, sabe? Teve um amigo meu que ele falou assim pra mim, Cris, sabe quando você tá conversando com uma pessoa que a cadeira tá aqui, ela tá do lado da cadeira, só falta ela sentar? É você. Você já viu a cadeira já viu, a cadeira já flertou contigo, você já flertou com a cadeira, você só tá esperando o momento certo pra sentar. Então, mas essa pergunta aqui é muito boa. Eu deixaria essa pergunta aqui pro pessoal de casa se responder. Tá, você pode colocar na sua caixinha do Instagram. Você bota na sua caixinha do Instagram para as pessoas responderem para você também. Queria saber um pouco a tua formação acadêmica, Cris. Dá uma palhinha aí. Eu sou formada em História. Depois da faculdade de História, eu entrei para o empreendedorismo. Na verdade, eu empreendo desde quase 9 anos de idade. Depois eu conto essa história, mas eu entrei na faculdade de História, concluí, fiz a pesquisa no Museu Campo de Auschwitz, depois fui para análise comportamental e depois fiz Herbert Miami, né, na experiência do cliente. Né? Muito dessa experiência do cliente eu fiz muito em função do momento que eu estava. Eu não tinha pensado em vincular história, análise comportamental e marketing no primeiro momento, porque a experiência do cliente é uma parte do marketing, né? Eu não tinha pensado em vincular isso. Na época eu tinha assumido uma holding em recuperação judicial, né, com centenas de funcionários embaixo de mim, né, antes da pandemia. Né, eu tinha 26 anos de idade, então eu fui a CEO mais jovem do Brasil, na frente de uma holding em recuperação judicial, né, formada em História. Não era administração, gente, não era direito, era História. Tá? E eu comecei nessa empresa vinda do marketing, apesar de não ter sido formada em marketing. Tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou capaz de fazer isso porque eu não tenho tal diploma. Vai estudar. Depende do diploma, entendeu? Sua vontade de fazer, faz a coisa acontecer. E aí eu fui focar a experiência do cliente para poder ajustar alguns fluxogramas ali internos da empresa. E eu cada vez mais fiquei mais apaixonada e fui avançando cada vez mais na pesquisa voltada para a parte narrativa. Por quê? Eu abri uma Legal Tech que fazia mapeamento de provas a partir de investigação de processos judiciais, de fraudes em processos judiciais. Esse mapeamento de provas é um nome bonito. Porque o nome, assim, o que a gente fazia era uma investigação. Então a gente pegava um processo trabalhista, normalmente ou civil, identificava dentro da petição, dentro da inicial, né, da outra parte, uma fraude, buscava a prova, investigava, achava essa prova, colocava dentro do processo. E a gente teve um volume enorme de ganhos, inclusive na Justiça Trabalhista, no Rio de Janeiro. Tá? A gente ganhou, assim, em prazo de um ano, mais de 20 e poucos processos. A gente ganhou. Isso é, a gente não deixou, não pagava nada, zerou a causa. A outra parte ainda ficou devendo, só que, né? Na Justiça do Trabalho, você sabe que as pessoas trabalham com gratuidade de justiça, né? Então as pessoas não pagavam. Mas a empresa zerou. E aí a gente também fez negociação de passivos, né, judiciais, que ao todo, dentro de um ano, a gente somou mais de 15 milhões em economia, justamente mapeando fraude. Ou seja, já fica aí, o pessoal vai ficar... Só que assim, ficar atento quanto de fraude tem em processo judicial. Só que assim, qual que é o ponto aqui, Rodrigo, que é interessante? Dentro dessa Legal Tech, o que a gente mais utilizava era análise e leitura do comportamento humano. Então, muitas vezes, eu entrava numa audiência, né, e aí estava o advogado falando ali, e aí eu perguntava sobre o ponto. E aí eu percebia que, assim, o cliente olhava para a cara do advogado e tentava disfarçar, e aí começava a olhar para outros lugares da tela, que não fazia sentido. Dali, a adrenalina era assim, dali, eu já mandava mensagem para a pessoa do DP e falava assim,
Pega aquele dossiê desse funcionário, deixa eu dar uma olhadinha nas folhas de ponto dele. Quando a gente pegava, ia comparar as folhas de ponto, estavam diferentes da folha de ponto que ele tinha juntado. Mas isso por que a gente identificava isso? A análise da linguagem corporal. Narrativa. O corpo fala. Ou seja, ele sabia que ele estava mentindo, ele não conseguia. Ele sabia que tinha aquela fraude, ele não conseguia segurar a fraude dele. E ele, sem perceber, ele transmitia isso aqui pro advogado na tela. Então a gente pegava essas fraudes, entendeu? Então, esse é só um caso de muitos que aconteceram nesse sentido, sabe? Fala um pouquinho aí da tua pesquisa. Você falou aqui no preâmbulo algo muito interessante, que você fez uma pesquisa com Joseph Mengele, uma das figuras mais controversas que tem em todos os tempos. Exato. E você se aprofundou nesse tema aí, e o que é que isso tem... Por que você fez essa pesquisa e o que é que isso impacta na tua missão hoje? Então, eu costumo falar que quando a gente vai estudar a nossa narrativa interna, né, quando a gente vai contar a nossa narrativa para alguém, tem o tempo todo vários sinais de qual é o caminho que a gente tem que andar. Vários sinais de qual é o nosso dom, tá? Quando eu olho para trás, eu percebo que, assim, era o que eu tô falando de narrativa há muito tempo. Muito tempo. Porque, desde muito nova, eu sempre defendi e me contrapus no mesmo ponto. Então, vamos supor, eu conversava comigo mesma, defendendo uma teoria, ao mesmo passo que depois eu acusava aquela teoria. Entende? Então, eu sempre trabalhei muito com a questão da narrativa. Quando eu fui pro Museu Campo de Auschwitz, eu fui para estudar o comportamento, tá, do algoz Joseph Mengele. Para quem não sabe, o Joseph Mengele foi um médico nazista, conhecido como Anjo da Morte, que ele fazia experimentos com crianças e com gêmeos e com mulheres grávidas, tá? Eram tipo, vou botar entre algumas aspas, a cobaia favorita dele, tá? O que acontece? Quando eu cheguei lá, eu me deparei com a seguinte afirmação que até hoje me incomoda muito. A medicina evoluiu muito durante a Segunda Guerra Mundial. Em especial no Museu Campo de Auschwitz. Todo mundo adora falar isso, né? Todo mundo que não estuda profundamente adora falar isso. Porque aí a gente tem que pensar em algumas coisas, que foi o que aconteceu comigo lá no momento da pesquisa. Foi, primeiro, o que é a medicina? A medicina tem protocolos, tem um código de ética. Tecnicamente, eu não posso comparar duas pessoas que viveram em lugares diferentes, que têm costumes diferentes, né, que têm biotipos diferentes para a mesma coisa. Existe um protocolo, certo? E aí eu comecei a perceber o seguinte, tive acesso a uma documentação de esterilização feminina, onde 40 mulheres teriam sido esterilizadas de maneiras completamente bizarras, que hoje a medicina mostra pra gente que não teria como. Então a gente tem esse fator a mais, que é o quê? É muito mais fácil a gente olhar daqui para trás, né? Do hoje pro ontem, né? Então hoje a gente já sabe que isso era impossível. Então fica mais fácil de você identificar uma narrativa fraudulenta. Nenhuma narrativa fraudulenta resiste ao tempo. Então isso, no meu caso da minha pesquisa, eu senti isso na pele. Então o que acontece? Quando eu comecei a olhar os laudos, eu comecei a perceber, por exemplo, eu não vou citar como é que foi porque é muito agressivo, tá? Mas fizeram uma esterilização de uma maneira X numa mulher. E falaram que ela sobreviveu. Olha, eu não sou médica, sou historiadora, mas a chance dela ter sobrevivido àquilo é mínima, sabe? Com o conhecimento que se tem hoje de tecnologia e de medicina pulverizado que a gente tem, tá? E aí eu comecei a entender que eu não ia lá, eu não estava lá para estudar o Mengele, eu estava lá para estudar narrativa. E aí eu comecei a pegar outros laudos assinados por enfermeiras, a maioria judias, que eram obrigadas a trabalhar, obrigadas a estar nos experimentos com eles, para não morrer. Muitas delas se arriscavam tremendamente para salvar pessoas que elas sequer conheciam. Então elas pegavam aquilo como, aquela posição que elas estavam como uma missão. Então, por exemplo, mulheres que sofriam estupros, que era regular, recorrente. Elas sabiam que essas mulheres seriam submetidas a experimentos, junto com essas crianças. Se elas chegassem até o ponto de ter o bebê, esse bebê faria parte de experimentos absurdos, tá? De eugenia. E aí, elas ajudam a fazer, por exemplo, abortos, né? Para que nem essa mulher viesse a óbito de uma maneira cruel,
nem aquela criança. Então, assim, você tem esse outro lado da história aqui, que é o lado que eu falo muito que Auschwitz me mostra que existe muita crueldade, mas existiu também muito amor. Muita gente que não se conhecia se ajudando e que você falava assim, pra quê? Por quê? Esse cara já não tem mais família. Por que ele tá preocupado com o que tá acontecendo com o outro? Entende? Isso foi um ponto que me pegou muito fortemente, porque eu sempre acreditei que o homem nasceu mal, Hobsbawm. Hobsbawm não, Hobbes, né? O princípio de Hobbes, que é o homem nasceu mal. Eu sempre acreditei que o homem nasceu mal. E ali eu falo assim, tá, mas no extremo ele não é mal. Diante de toda a crueldade, ele não é mal. É claro que você tem um conceito de missão, várias outras coisas ali. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a pegar os relatos dessas enfermeiras, eu comecei a entender que essas enfermeiras denunciavam esses experimentos que estavam sendo feitos de maneira equivocada, com resultados emitidos para Berlim e para outros lugares completamente fraudulentos. Hoje, volto a dizer, com a visão de medicina que nós temos, a gente consegue entender que elas estavam certas. Então eu comecei a entender o seguinte, eu não estou aqui para estudar o Joseph Mengele, eu estou aqui para estudar narrativa. E aí eu fiz quando a gente tem startup, a gente fala que a gente pivota, né? Eu pivotei, eu mudei a direção da minha pesquisa, que foi, ao invés de eu fazer análise comportamental do Joseph Mengele, eu fiz a análise comportamental dele voltada como é que era a representação dele no cinema. Quando você estuda representação no cinema, você estuda o quê? Narrativa. Você estuda o quê? Símbolos, códigos, meia luz, não tem meia luz, ângulo de cima, ângulo de baixo, câmera mais fechada, câmera mais distante. Por isso que eu faço aqueles stories para vocês e vocês ficam loucos. Vocês ficam por isso, entendeu? Vamos interagir com o pessoal do YouTube aí que estamos jogando maçã já aqui. Mariana de São Paulo. Como saber se a minha narrativa é realmente autêntica ou é apenas uma cópia do que eu vejo na internet? Mariana, né? Uhum. Mariana é simples. Qual é a história que você conta pra você todos os dias de manhã? A sua história não é igual à minha, não é igual a dele, não é igual de ninguém. Se a sua história tá parecida com a história de todo mundo, você tá copiando, você não tá se olhando de verdade no espelho. João, de Recife. No LinkedIn, devo demonstrar vulnerabilidade ou só manter o lado profissional? Depende do nível de vulnerabilidade. Porque tem gente que fala que vulnerabilidade é você ser demitido e expor o chefe. Isso vira até processo judicial. Então tem que tomar cuidado. Agora, o tipo de vulnerabilidade é o quê? Um desabafo porque você queria ter contratado e não conseguiu contratar? Depende muito da narrativa. Sabe o que eu costumo dizer? Eu falo assim, você quer botar uma foto sem camisa no LinkedIn? Você pode, desde que você contorne e justifique o porquê que você está fazendo isso e coloque dentro de uma linha cronológica adequada. Então não tem problema nenhum você colocar, por exemplo, a foto do início do seu ano, a foto de você sendo promovido, a foto de você sem camisa com uma medalha na corrida e a foto de você com seu filho recém-nascido. Você está mostrando o quê ali? O que está contando ali na narrativa invisível dessa coletânea de fotos dentro do seu LinkedIn? Um processo evolutivo seu, conquistas que você teve. Então, o fato de você estar sem camisa é um detalhe que passa despercebido. Agora, se você coloca só a foto de você sem camisa ou levantando assim a camisa, assim, aquela levantada sexy que o pessoal gosta de fazer assim, entende? Então, assim, dá pra você ser vulnerável? Dá, é legal, mas como você vai comunicar essa vulnerabilidade? Quais palavras você vai usar? Qual imagem você vai usar? Qual o contexto? Ana Paula, de Porto Alegre. Quem tem vergonha de aparecer pode construir autoridade só escrevendo? Newsletter, né? Muita gente tá usando para construir autoridade escrevendo. Mas vou te fazer uma provocação. Por que você tem vergonha de aparecer? Você tem medo do quê? De ser julgada? Você tem medo de ser julgada por pessoas que você nunca vai olhar no olho? Você tem medo de ser julgada por pessoas que nunca vão te conhecer? Você tem medo de ser julgada por pessoas próximas de você? Ok, até entendo. Mas medo de ser julgada por uma pessoa que você... Que assim, não vai fazer a menor diferença pra você. Porque no fundo, os seguidores, né? A gente tem seguidores que são muito legais e tudo mais. Adoro ter vocês aqui, ó. Amo todos, mas assim... No fundo, qual é a chance da gente se encontrar pessoalmente, gente?
E aí eu vou ficar com vergonha de gravar um conteúdo porque eu tô com medo do que vão ver. O Renato Mendes vai pensar de mim. Pô, prazer, Renato Mendes. Acabei de te conhecer. Não tem cabimento. Percebem? O último bloco de perguntas para a gente voltar depois e depois a gente volta com vocês aí para vocês participarem também. Falando de Salvador, Cláudia, você já viu alguém perder a credibilidade por ter uma narrativa mal construída? Direto, né? Política. Direto. Aliás, é muito divertido, gente. Eu falo assim, gente, mas era só ter ajustado aquela frase desse jeito. Deixou ambíguo ali, ó. Nossa, agora a gente tá na dúvida. Ficou ambígua a frase. Agora a gente tá na dúvida. Se o fulano é gay ou se o fulano tá traindo o ciclano. Político, gente, assim, não é por nada não, mas a política, toda vez que eles tentam melhorar a frase, eles pioram. Eu queria falar de narrativa política aqui de você, mas não vou falar. Eu, dentro das minhas diretrizes internas aqui, eu não falo de política, mas daria uma coisa muito interessante falar nesse contexto atual de narrativa voltar à política. Mas aí podem cancelar aqui tudo aqui, né? Vamos falar dos seus livros um pouquinho? Vamos. Eu queria saber um pouco sobre esses 2 best-sellers aí que você tem, que você falasse um pouco desses livros aqui, não é? Não cheguei a ler, confesso, mas eu vou ler. E eu queria que você contasse aqui um pouquinho, para quem está nos escutando, sobre esses 2 livros. O primeiro livro é a novela favorita de vocês, que foi, eu brinco que foi uma loucura escrever esse livro, porque eu já tinha escrito o livro para outras pessoas, né? Como Ghost, você escreve, mas você não assina, né? Então, assim, o que o Ghost faz, né? Ele corrige teses, corrige monografias, corrige dissertações. Então, isso é muito engraçado, porque o meu irmão falava assim pra mim, você sabe de assuntos que ninguém sabe. Porque uma vez, não sei o que a gente estava conversando, que eu cheguei e falei assim, não, mas peraí, na Guerra do Paraguai, nos hospitais campanhas da Guerra do Paraguai, a masturbação não acontecia de tal forma. Cris, quem é que sabe disso a não ser você? Talvez o Karnal saiba disso. Eu falei assim, gente, mas eu corrigi uma tese inteirinha sobre a Guerra do Paraguai. Então, assim, você acaba acumulando muito conhecimento, Ghost, por conta disso. Acaba acumulando muito conhecimento, os Ghosts, por conta disso, né? Então, durante muito tempo, ao longo da minha faculdade, ao longo das minhas especializações, eu sempre corrigi teses e dissertações. E aí, comecei a escrever livro para algumas pessoas, escrever livro para pessoas que eu admirava muito. Gente que eu falava assim, quando eu tinha 17 anos, eu quero ser que nem ele quando eu crescer, sabe? E aí, de repente, essa pessoa me abordar, aí o poder da rede social, aí o poder do LinkedIn bem trabalhado, aí o poder das conexões, né, que são a questão de você saber onde está a ambiência, você ter networking. E tem uma amiga minha que é a Andrea, que fala perfeitamente sobre isso. E o que acontece? Comecei a escrever esses livros e um deles foi premiado. Qual? Não posso falar. Não pode Contrato sigilo. Eu achei muito interessante a novela favorita de vocês. Por que a novela favorita de vocês? E você também falou aqui que algumas músicas da Luísa Sonza, você se inspirou, foi uma inspiração para alguma construção do teu texto. Me conta essa história aí. O que é que tem a ver isso com a Luísa Sonza? Exato. Eu comecei a escrever, né, o livro, comecei a escrever na Itália. Porque eu morri asfixiada com essa história. Eu falo isso aí pra você, gente, eu precisava escrever. A Sandra Voz é uma mulher que ela tem por volta dos seus 30 anos, foi do meio de negociação durante muito tempo e fanática e amante de Foucault, né, sobre, né, as relações de poder. E ela sai de um relacionamento extremamente abusivo, narcisista, do qual ela quase comete suicídio, e ela vai se reconectar com ela vai redefinir a narrativa dela interna. E nisso ela conhece uma estrela de Hollywood, dentro de um café qualquer na Itália. E ela começa a ter essa relação com ele. E só que o que há de diferente na novela favorita de vocês, em relação a muitas das outras histórias que a gente vê por aí, 365, 50 tons de cinza e tudo mais, é que a gente não está falando de uma mulher numa posição de submissão. A gente não está falando de uma mulher que foi sequestrada, a gente não está falando de uma menina, né, de 20 e poucos anos, a gente está falando de Nolita de 12, 13 anos. A gente está falando de uma mulher de 30 anos, bem-sucedida, erudita, entende? E com uma perspicácia absurda,
né? Com QI altíssimo. Então, ela o tempo todo, ela joga com a estrela de Hollywood. Essa mulher é você? Não. Ela é uma personagem. Ela o tempo todo, ela joga com a estrela de Hollywood. Então, a gente tem um jogo ali, onde muitas vezes tem um plot twist, que é... Ela estava achando que ela estava comandando o jogo, enquanto na verdade quem estava comandando era ele, ou vice-versa, né? E aí ela reconstrói toda a questão da identidade dela, ele ajuda, sem saber, ela se reconstruir. E aí o que aconteceu? Eu escrevi o livro, cheguei no Brasil e comecei a fazer um MVP do livro. Isso é, eu fiz um grupo para verificar a validade desse livro em termos comerciais. Então, eu coloquei lá para... Peguei 10 pessoas, botei dentro de um grupo de WhatsApp, 10 pessoas indicadas por outras pessoas, várias faixas etárias. Por que 10, Cris? Só pra ficar mais fácil de fazer a conta. Coloquei todo mundo lá, botei 4 capítulos e falei assim, bom, se vingar, eu jogo esse livro pra frente, toco o projeto. Vingou. As pessoas gostaram muito. E aí eu comecei a tocar o livro como projeto, né? E aí aí foi quando eu abri meu Instagram. O Instagram tem um aninho, aliás vai fazer um aninho agora em setembro. Abri meu Instagram e comecei a falar sobre o livro e o processo de escrita. E aí eu me dei conta que, assim, poucas pessoas falam sobre o processo de escrita. E as outras pessoas têm curiosidade. Como é que é? Como é que funciona? Como é que você escreve? De onde vem? Para onde vai? Né? E aí eu comecei a fazer todo esse processo. O livro vendeu absurdamente na Amazon, no digital. Né? O primeiro livro vendeu quase 5.000 unidades, o segundo vendeu 8. O segundo veio na Resbarba, foi uma estratégia... foi bem uma estratégia de marketing que eu fiz. Eu aproveitei que o primeiro estava no alto. Sabe quando você no vôlei, o cara joga pra você já vem aqui embaixo pra cortar, entendeu? Foi basicamente assim, peguei várias histórias de várias mulheres que estavam chegando até mim, né? E aí como ghost, né? É interessante escrever a história do outro. E aí eu comecei a fazer conto da história dessas mulheres. E aí são mulheres, algumas do Rio de Janeiro, outras de fora do Rio de Janeiro. Eu tô falando de pessoas ligadas a políticos, eu tô falando de gente envolvida com a Lava Jato, eu tô falando de, enfim, todas as histórias que você possa imaginar. E aí eu peguei 19 histórias e botei dentro desse segundo livro, que é Nem Bruxas Nem Santas, Apenas Ovelhas Negras, que é o que todas essas histórias têm em comum, que são mulheres que elas de fato saíram do quadradinho que foi desenhado para elas e arriscaram para conseguir o sonho delas, entendeu? Na tua visão, qual é a diferença entre contar uma história ou criar uma narrativa estratégica? Então, a narrativa é o que precede o storytelling, ou seja, a narrativa estratégica, na verdade, ela se chama storytelling, tá? Então, uma coisa é uma criação de uma história, ou seja, você parte de uma ficção, tá? É uma mentira, tecnicamente falando. Outra coisa é você criar um storytelling. O storytelling é o transbordo de uma narrativa. Ele não mente. Ele melhora, ele substitui palavras. Então, eu sempre faço uma comparação entre a palavra mudar e transformar, né? Você fala assim, Cris, aí eu mudei e me transformei, eu mudei para um homem melhor. Não, você se transformou num homem melhor. O mudar é complicado, é difícil. Você pensa num apartamento cheio de caixa. Isso aí é o quê? Símbolo, código. É inconsciente coletivo, né? E aí o transformar não. O transformar já leva para um outro lugar. Então o storytelling, ele pega a sua narrativa interna e ele transforma com as palavras certas, com os códigos certos, para ser uma história bem contada, fluida, gostosa de ler, atraente. E aí você tem técnicas para isso, tá? A mentira, não. A mentira você cria, bota numa storytelling, pode até usar as técnicas do storytelling, mas nenhuma narrativa fraudulenta a gente resiste ao tempo. Nenhuma. E, em termos de erros, você tem um vídeo no seu feed que é muito interessante. Acho que passou pelo Stories também, que é como posicionar o celular. Posicionar aqui, aproxima aqui, e aí você vai ter um efeito visual muito interessante, né? Que erros você acha que as pessoas que estão começando no digital cometem para ficar contando a sua narrativa ou fazendo seus stories? O que você poderia dar de dica aí para esse pessoal que está nos vendo agora? Então, primeiro, eu não dou dicas. Eu ensino técnicas. Porque dicas, se você dá dicas e você fala da sua expertise como dicas, você diminui. Lembrem disso. Eu achei ótimo. Você fez um vídeo desse também, não foi? Você também não acha nada, você acredita. Entende? Vamos começar a empoderar. Eu não gosto muito da palavra empoderar, mas vamos começar a dar força à nossa posição. E isso começa pelas palavras que a gente escolhe usar. Seja conversando com um amigo, seja conversando com a mãe, seja numa reunião.
tá bom? Então, técnicas que eu sugiro para alguém que vai começar a gravar um story agora, tá? Então, quem quiser começar a gravar um story, já começa a printar aí a tela, já compartilha, tá? Porque eu vou ensinar aqui, ó. Vamos lá. Peguei aqui o celular, vamos supor que tá o celular. Cara, você quer se sentir bonito, não quer? Começa por aí. Muita gente não grava vídeo porque não gosta da própria voz ou não se acha bonito. Então, já se prepara. Fica bonito, vai botar uma roupa decente. O que eu botar uma roupa decente? Vai aparecer sem camisa, cara. Que credibilidade você quer passar? Então, já bota uma blusa que pelo menos tampe o ombro. Tudo que tampa o ombro passa uma impressão de tá mais completo. Né? Então, tá mais vestido, menos pele aparecendo. Então, cubra o ombro. Ó, é nessa distância aqui que você vai gravar. Você não precisa esticar o braço, não precisa ver. É aqui, ó. Na direção do seu queixo vai ser onde vai terminar a altura do seu celular, tá bom? Não é nariz muito em pé aqui, nem muito pra baixo. Aqui muito em pé vai parecer arrogante. A pessoa vai ficar vendo uma melequinha que tá lá dentro. Papapá, papapá, papapá. Não. Baixou. Muito baixa, parece que você tá deprimido e você não quer falar. Aí você começa a olhar de baixo pra cima, assim, pra pessoa. Vai ser adolescente quando você briga, que o adolescente fica se olhando pra você assim, ó, meio que rosnando, se sacudindo. Não, tá? Então você vai botar nessa altura aqui. A gente tem uma coisa que a gente chama de gancho visual, tá? Nesse primeiro momento, você não é uma pessoa conhecida. Então a gente tem que usar tudo que a gente tem a nosso favor para que o seu vídeo seja legal. Então vamos usar o gancho visual. O que é esse gancho visual? Qualquer movimentação de câmera que você faça que saia da expectativa. Você tá na expectativa que eu comece a gravar aqui, certo? Agora você começa assim, bom dia! Já mudei a expectativa. Já mudei, já quebrei a sua expectativa. Entende? Então quando você for gravar, pensa no que você vai fazer que quebre a expectativa de quem tá te assistindo. Então, você vai pegar daqui pra cá. Um que eu gosto muito de fazer, que eu deixo assim em cima da cama e falo, bom dia. Aí pega o celular e começa a falar. É simples, gente. Você não precisa dar... Eu vejo, às vezes, os ganchos visuais do cara se jogando da mesa. Não, gente, é só isso. É só isso. Às vezes você acaba de tomar um negocinho e fala. Já é outro gancho visual, tá? E aí, outro erro que as pessoas têm, cópia. Ai, a copy de Reels é um desespero. De story, meu Deus, tem uns que eu tenho vontade de chorar, gente. Olá, meu nome é Cris Macola, eu sou perita em narrativa. E hoje eu vou ensinar você como escrever uma boa copy. Gente, eu já passei desse vídeo já 300 vezes, já tô tô do outro lado da rua, de tanto vídeo que eu já passei. Ninguém quer saber quem é você. Desculpa, mas ninguém quer saber quem é você. Eu sei, a verdade é dura, mas ninguém quer saber quem é você. Todo mundo quer saber pra que você serve. Então você vai falar, eu sou... Se a pessoa começar a duvidar do que você tá falando, ela vai no seu perfil, verificar se você tem autoridade ou não pra isso. Então o que você vai fazer? Já chega falando. Imagina que você estava correndo, atravessou a rua e encontrou um amigo do outro lado da rua. Então, tem que investigar pra me dar, daí. Você não fala, oi, tudo bem, como é que você... O cara tava do outro lado da rua com você. Você que atravessou a rua, ele que atravessou na sua frente e você ficou esperando. Você que comeu mosca, ele já tá andando. Então, essa é a lógica do story. Você tem que partir da premissa que a coisa já tá acontecendo. Você não tem tempo pra se apresentar. Se você tá perdendo tempo pra se apresentar no seu visão, no seu story, é porque você não posiciona direito o seu feed. Aí você vai lá. Então, já começa perguntando. Eu gosto de começar já começando. Bom, e outra coisa. Arranja o apelido pro teu seguidor. E eles não são muitos seguidores, é um só. Ah, mas Cristiane, eu tenho 3 milhões de seguidores. Não importa, é um só. Arranja o apelido pra ele. Entendeu? Então, por exemplo, o meu seguidor é leitor. Eu chamo ele de leitor, porque eu sou escritora. Eu falo de narrativa. E eu falo que eu sou a narrativa favorita deles, inclusive. Ponto. Ah, mas o seu leitor falou que você é a narrativa favorita dele? Não. Mas se ele não gostou, vai embora. Né? Entendeu? Então, assim, a primeira coisa é... Vou fazer aqui um exemplo de copy aleatório, tá? Bom dia! Ó, bom dia. Já quebrei, ó, gancho visual. Bom dia. Outra coisa, para de ficar se olhando na tela. Você vai se olhar na tela do espelho. Olha no buraquinho da câmera. Ali que você tá olhando no olho do seu seguidor. Gente, parece que não, mas faz uma diferença absurda. Experimenta você ir num restaurante, olhar o tempo todo nos olhos do garçom e não olhar nos olhos do garçom. A diferença no atendimento que você vai ter. É a mesma coisa nisso aqui. É absurdo, mas faz uma diferença. Numérica, gente, eu tô falando de números. Planilhar, porque eu já planilhei muito story. Muito padrão de story, tá? Então, ó. Boa tarde, querido leitor. Você já comeu tal coisa?
Cara, se você não comeu, você tem que vir aqui. Então, ó, brinca com a posição da câmera. Chega, aproxima. Outra coisa, aquela pessoa que fala o tempo todo com a mesma voz, no mesmo tom. Oi, bom dia, caro leitor. Você já comeu tal coisa? Se você não comeu, você tem que comer. Caraca, gente, eu vou dormir aqui. Entende? Tem história que eu falo assim, meu, pelo amor de Deus, passa. Fazer story sentado, não faça sentado. Levante o bumbum da cadeira. Nem que você fique andando na sua sala, de um lado pro outro. Eu falo, gente, meu seguidor deve saber toda a decoração da minha sala. Eu falo, essa garota deve ficar igual uma maluca. Deve ter, o chão da minha casa deve ser marcado, assim. Se fosse de terra, tinha uma marca, assim, ó, no chão, uma passagem, sabe? De tanto que eu ando de um lado pro outro. Porque você precisa ter movimento. O story é movimento. O story nada mais é. Se você for parar pra você... vamos fazer uma simulação com a televisão? O story é o comercial que tá passando. O comercial não para. Ele só para quando vem a programação principal. Só que imagina você ali no teleshop. É teleshop? Polishop. O tempo todo, não é? Aí você vai chegar, você já viu algum vendedor? Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é... Cara, já perdeu o tempo de venda. Querido, cadê? Já perdeu o tempo de venda. Já perdi a audiência, já perdi gente que podia estar... Esquece. Você já chega no story, já com 50 Red Bulls na cabeça. Entendeu? É assim. Então, gente, por favor, 3 técnicas muito básicas. Para de se apresentar no story, caramba. Segundo, olha no olho da câmera. Terceiro, já começa falando. Já começa falando e em movimento. Cara, isso vai facilitar muito a tua vida. Uau, a Cris é on fire, né? Você vê que ela tem a aura de fogo, né? E queria saber de você o seguinte. A mulher e homem tem uma diferença abissal. A mulher, naturalmente, se for bonita, não vamos negar aqui que ela tem uma atenção só por ser bonita. O homem também. É natural isso. Você vê uma diferença na construção de um story para a rede social, sendo um homem e sendo uma mulher, sendo um homem num padrão X, Y, Z que alguém acha bonito e um padrão que alguém acha porventura feio. Que o feio e bonito depende do olhar, né? E idem para a mulher. Como é que você vê essa questão aí, essa dicotomia? Bom, vamos lá. Ou não tem nada a ver isso aí que eu tô Então, o que eu acredito é o seguinte. No caso da mulher, quanto mais bonita, e eu falo isso porque eu passei por isso e eu vejo muitas mentoradas mesmo passando por isso, e você pode achar arrogante a minha fala, não tem problema nenhum, eu me acho muito bonita. De dizer assim, pra você é fácil, você é bonita, né? E qual que é o ponto? Eu lembro que a primeira vez que eu viralizei foi com um vídeo onde eu tava falando que amigos de verdade, a gente mede não pelo momento de fracasso que a gente passa, que a gente precisa de ajuda, mas sim no momento de vitória. Porque não é todo mundo que consegue falar assim, pô, o outro tá bem, eu não tô, e torcer verdadeiramente por você. Acontece que esse vídeo, Rodrigo, eu fiz com um top de ginástica vinho, andando na praia. Tá? E assim, o vídeo corta daqui pra cima. Dos comentários, eu recebi mais de 80% comentários de homens perguntando se era sutiã ou se era top. O que pra mim foi preocupante, porque assim, se o homem não sabe se aquilo é um sutiã ou top, ele não tem aberto um sutiã com bastante recorrência, né? E outro detalhe, se você me permitir botar uma vírgula nesse negócio, ele não tava nem prestando atenção no conteúdo também, né? Exato. Então, tá entendendo? Aí eu tenho 2 fatores aqui que eu tenho que chamar a atenção. Quer dizer, agora eu tenho que gravar vídeo de casaco. Porque eu passei a gravar vídeo de casaco. Ou seja, uma menina normal, uma menina comum, não precisa gravar vídeo de casaco. Primeiro ponto. Segundo ponto. Já fui ameaçada no Instagram. Existe processo criminal. Um cara que simplesmente me ameaçou de morte porque eu tinha mais seguidores do que ele. Carioca. Então, por que eu tô falando isso? Que loucura. A rede social, ela deu voz, como o Leandro Carnal costuma dizer, ela deu voz aos imbecis. E o que significa dizer isso? A pessoa entra na minha rede social, vê que eu tenho mais seguidores do que ela, ou vê que as pessoas interagem mais comigo do que elas, ou vê que um conteúdo que eu coloquei viralizou, aquilo realça o fracasso dela. Mas ela não sabe quantos testes e planilhas eu fiz, ou vezes eu fiquei acordada editando, ou contratando gente para editar, ou fazendo qualquer coisa. Ela só vê o resultado ali. É como quando você olha para um céu, você só vê as estrelas, certo? Mas você esquece de que para você ver essas estrelas, tem uma imensidão escura
por trás de um céu imenso. Você só vê o quê? As estrelas, os pontos de luz. Então, o que viraliza são os pontos de luz que geram algum resultado. Entende? E aí as pessoas só focam nisso. Então, assim, pessoas bonitas chamam mais atenção. Em qualquer lugar, gente. Desde que o mundo é mundo, pessoas bonitas chamam mais atenção. Pessoas bonitas vão ter facilidades. Mas tem um livro que é Somos Todas Guerreiras, que eu amo, que eu aprendi a seguinte frase nele. A beleza, ela te abre portas, mas ela não assina contrato. Então, hoje, por exemplo, o fardo que se tem por ser bonita é que provavelmente o processo de venda da minha empresa hoje é diferente de qualquer play do digital. Ele é completamente diferente, porque eu já tive muitos homens que vieram com um suposto interesse na minha mentoria e simplesmente estavam interessados em mim, não na mentoria. Então eu perdi meu tempo, fazia minha equipe perder um tempo, ainda era um covarde, quando tinha coragem de chegar e mandar na lata, vamos jantar. Não dá real, né? Entendeu? Então eu tive que reestruturar toda a minha equipe, todo o meu processo de receptação de interessados por conta disso. Entende? Então, ser bonito, ser bonita, tem ônus e bônus, sim. Você fala sempre transformar ego em legado. Explica isso para quem está, sobretudo no TikTok, que é um público totalmente diferente do Instagram, o que é transformar ego em legado. Então, vamos lá. Quando a gente coloca os dois braços assim, vou me afastar aqui um pouquinho pro meu extremo, tá? Assim. E você tenta virar pro lado de cá. Tenta virar os dois braços juntos. O que acontece? Um vai, outro não vai, certo? Ok. Você mexeu o tronco. Cuidado aí no outro lado. Agora, ó, vou fazer aqui do outro lado. Sim. Ó. Também não vai, certo? Ok. Porque aqui tá o ego. Aqui tá o legado. É. Eles nunca vão andar juntos. Olha que maravilha. Inteligência artificial, né? As redes sociais agora estão rechaçando um pouco inteligência artificial. E como é que você vê aí o papel? Hoje tem um excesso de IA ainda do Instagram em todo canto, né? E alguns são até legal. Aquela dos bebês, eu acho muito bacana, aquela dos bebês. Não, os bíblicos, são muito engraçados os bíblicos. Não, e aquela das princesas. Olha, eu tô aqui as princesas com os super-heróis. Olha, eu tô aqui com o Homem de Ferro, porque o de carne e osso não me deu a teia. Por que de repente ele me dá? Então, como é que você vê o papel hoje da narrativa com esse excesso que a gente tem recebido de inteligência artificial, que, de certa forma, é até bom algumas coisas, né? Não, então, eu sou muito a favor da IA, tá? Eu tenho o Juninho, a minha IA tem nome, é Juninho, ele é um super especialista, ele inclusive analisa relacionamentos de amigas minhas, tá? Porque eu fiz um prompt daqueles pesados pra ele, né? E ele raramente erra, tá? Mas assim, dentro das narrativas, o que eu acho que acrescenta, tá? As pessoas, quando elas começam a usar a IA, não como verdade absoluta, mas como uma ferramenta de debate, o que pouca gente faz. A minha própria IA, se eu abrir aqui agora e falar com o Juninho e perguntar, Juninho, quantas pessoas utilizam a IA no mundo como eu utilizo você? Porque eu discuto com ele o tempo todo. Eu não aceito o que ele me passa. Eu quero entender o porquê. Eu quero saber de onde ele tirou aquela fonte. Cadê a fonte? Isso quando ele me manda a fonte, eu falo assim, tá, mas cadê? Eu não tô achando no Google. Aí ainda fala, você tá mentindo pra mim? Aqui, eu dei uma pausa aqui na live. Suspendeu. Tá bom. Deixa lá. E aí eu falo assim, você tá mentindo pra mim por quê? Aí ele vai, não, me desculpa, realmente dá certo, essa fonte está equivocada. Peço desculpas, não vai mais se repetir. Pois é, acontece que 3 dias atrás você fez a mesma coisa, né? Então eu vou debatendo muito com ele. Às vezes eu passo algum texto assim de alguma oferta e peço para que ele reveja, e aí ele revê, aí ele me manda, eu não gosto, aí eu peço para ele adaptar. Então eu estresso muito a minha IA, sabe? Então isso para mim é muito bom. Mas qual que é o problema que eu vejo hoje? As pessoas, elas copiam e colam. Aí você pensa o seguinte, eu não te conheço. A gente fala sobre posicionamento, porque agora todo mundo fala de posicionamento, né? Eu acho ótimo, porque agora na rede social você só tem posicionamento, vendas e coach de relacionamento. Só tem esses 3, né? Só existe isso. E aí o que acontece? Você vai lá e vê o conteúdo dos 3. Tudo a mesma coisa.
Você, caramba, foram na mesma escola, sendo que assim, um mora em Miami, o outro mora em São Paulo e o outro mora lá no Sul. E é IA. Porque a pessoa ela não se deu o trabalho de esmiuçar o que a IA trouxe. Entende? Então, eu falo, eu motivo os meus mentorados a usarem IA. Eu ensino eles a fazerem prompt, mas eu sempre falo o seguinte, olha, você tem que trazer o seu repertório para dentro da sua IA. Senão a sua IA vai ficar igual de todo mundo. E aí o seu conteúdo não vai ser legal, não vai ser bom. Se a gente tá falando muito da narrativa pensando no universo cintilado do indivíduo, pessoa física. Vamos falar de narrativa agora de CNPJ, de empresa, né? Como uma empresa, aventura que quer vender mais, quer criar uma campanha de marketing, um posicionamento para algum comportamento social, que caminho essa empresa tem para criar uma narrativa para aquilo que ela quer comunicar? Então, quando a gente fala de empresa, a gente está entrando nos últimos tempos, a gente está entrando na era dos CEOs protagonistas, tá? Então, vocês podem ver que todas as empresas estão tentando humanizar as suas relações. Observa só isso. Então, você tem grandes nomes, né, fazendo vídeo para suas empresas. Então, quando você me pergunta sobre CNPJ, o que eu tenho para te trazer é o seguinte. As pessoas não seguem marcas. Elas não seguem coisa estática. Elas não seguem um Instagram de capa de Canva. Elas seguem o que tem vida. E o que tem vida é o CEO. E muito provavelmente, a cultura da empresa, a dinâmica da empresa vai estar relacionada aqui, ao comportamento do CEO. Entende? Então, precisa vincular essas duas imagens. Sabe? Essas duas imagens. Mas eu não quero aparecer na rede social. Então, você começa a pensar o que você está fazendo nessa posição. Porque hoje o mundo funciona assim. Eu escrevi um artigo no LinkedIn, já faz quase um ano, que é a importância do CEO participar de podcast, tendo em vista que há um estudo americano que indica que ele tem que ser hoje um micro-influenciador na sua comunidade. Por exemplo, se é um CEO de uma empresa de carro, ele tem que ser um micro-influenciador ali de quem gosta de carro para ditar essa tendência, né? Exatamente. O que eu queria também te perguntar é o seguinte, você é perita em narrativa, né? Se alguém aqui quer, porventura, iniciar essa narrativa, porque tem gente que ainda mistura, né, o CPF com o CNPJ, é uma empresa que ainda tem a dualidade, né? Essa pessoa quer separar a imagem dele como dono, sócio da empresa e a imagem da empresa e criar essa narrativa. Que estratégia você pensa para desvincular a pessoa, desvincular o CNPJ, mas mesmo assim ainda ter um elo de ligação? No mercado das startups isso é muito comum, né? Porque o que acontece? Você vai vender a empresa, normalmente você cria uma empresa para você vender a empresa. E aí, se ela está vinculada a você, você acaba abatendo o valuation dessa empresa, né? Então, é como se a gente fosse vender a Boca Rosa sem a Bianca. Né? Mas a Bianca é a representação da Boca Rosa, né? E aí, muitas vezes, né, é feito um trabalho interno para desvincular, fazer justamente isso. Hoje, a gente tem visto que algumas dessas marcas têm usado muito avatares. Né? Avatares no mundo digital, ou até pegando influencers e botando influencers com a nova cara. Então, assim, tem algumas influencers, por exemplo, de supermercado, que começaram a ocupar essa posição. Sabe? Para que os donos do supermercado não tivessem que ocupar essa posição. Né? Então, a gente tem algumas estratégias que podem ser construídas a fim de tirar o foco, né? Acabar com essa unificação, né? E para poder ficar mais fácil depois do processo de venda e tudo mais, sem ter que afetar tanto no valuation da empresa, mas, ao mesmo tempo, mantendo essa empresa humanizada. Né? Porque as pessoas se conectam com pessoas, elas não se conectam com produtos ou com serviços, mas sim com pessoas. Tá? Existem estratégias para isso. O Avatar tem sido uma delas. Magazine Luiza, Magalu. Né? Aquela outra também na Magalu que apareceu com maiô azul, esqueci o nome dela. Uma senhorinha que aparece sempre com maiô azul. Né? É inteligência artificial. Né? Então isso humaniza, isso traz questões interessantes, sabe? Pra gente estudar. Mas o que eu tenho visto é justamente o comportamento oposto.
interagir de novo com o público aqui, tá? Uhum. Umas perguntinhas do pessoal pra gente ir pro nosso fechamento, nosso bloco final aqui. Rafael do Belo Horizonte. Como adaptar a minha narrativa para falar com clientes internacionais? Boa. Bom, vamos lá. Clientes internacionais é amplo demais. Você está falando o quê? Com árabe? Você está falando com norte-americanos? Você está falando com... se for norte-americano, você está falando com a galera de Miami? Com viés mais latino? Ou você está falando com o pessoal de Palo Alto? Ou com o pessoal da Califórnia? Né? Com 4 horas de diferença de fuso. Porque só parece besteira, mas só a diferença de fuso já gera muito impacto, tá? E eu falo isso em termos comportamentais mesmo, né? Eu tive problemas na minha equipe por conta disso, porque o carioca, ele tem dificuldade de não se atrasar. Ele adora atrasar, então o churrasco carioca é marcado às 2 horas, ele chega às 8 da noite e ele tá na hora, ele acha que ele tá na hora. E tá tudo bem. É cultural. Enquanto o norte-americano da Califórnia, por exemplo, de São Francisco, ele é super pontual. Então, o atraso gera um mal-estar, às vezes, que se perpetua por toda a reunião e esbarra nas decisões, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que você poder construir uma narrativa, você construir uma comunicação, eu não chamaria isso aqui de narrativa, eu chamaria de uma comunicação eficiente, tá? Sem ruídos, ou com menos ruídos possíveis, dentro de uma equipe ou junto com clientes de outros países, se aprofundar na cultura deles. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a cultura, menor serão as gafes que você vai cometer. Naturalmente, mais conexão você gera com esse cliente. Ou seja, se em algum momento você cometer uma gafe, que isso vai acontecer, é natural que aconteça quando a gente está falando de diferenças culturais muito grandes, como você foi cuidadoso em todo o restante da relação, essa gafe tende a ser diminuída, tende a ser levada de uma maneira mais tranquila. Então, entenda, estude seu cliente. E aí, gente, como que eu estudo o meu cliente? Rede social, Google. Não sente numa mesa para conversar com o cliente sem pesquisar sobre o seu cliente. Fernanda, de Curitiba. Mulheres devem usar a feminilidade como parte da narrativa ou isso atrapalha? Mais ou menos o que a gente já tinha conversado, mas responde para ela. Olha para ela aqui. Vamos lá. Fala para Fernanda. Vamos lá. O que você está querendo dizer por usar a feminilidade? Se usar a feminilidade é você soltar o seu cabelo, é você ser feminina, isso no sentido de usar capital erótico, e capital erótico não tem nada a ver com erotização do corpo, são coisas completamente diferentes. Capital erótico são movimentações, é a forma com que você fala, os gestos que você usa, né? É como que você mostra o seu rosto, a forma com que você se comporta, onde você coloca os anéis, os brincos, a forma com que você gesticula, isso é capital erótico, tá? Sim, você é mulher, você é feminina, por que você vai abrir mão disso, dessa parte de você, para ir para a rede social? Você não vai se resumir em 150 caracteres. Agora, se você diz por feminilidade, parecer de biquíni, mas Cris, isso é polêmico. Desculpa, mas assim, se você não vem de biquíni, se você não é fisiculturista, se você não é personal trainer, se você... eu não vejo motivo para você postar foto de biquíni. Por mais bonito que seja o biquíni, não tem porquê. Mas eu posso contextualizar isso? Pode. Se você estiver dentro de um contexto específico, minha amiga lançou uma marca de biquíni tal que eu estou prestigiando, estou vindo prestigiá-la. Gente, olha que biquíni maravilhoso. Você botar uma foto sua de biquíni, é outro nível. Entendeu? É outro nível de narrativa. Isso é feminilidade. Diferente de você ser erótica. São coisas diferentes. Postar, por exemplo, um vídeo de você dançando funkão. E aí vem aquela parte da narrativa interna. Onde é que você está, onde você quer chegar e por que o digital é importante para você. Quando você está aqui, qual que é o nome dela? Fernanda. Fernanda, quando você está aqui e você sabe onde você quer chegar, você entende qual a narrativa e qual o comportamento digital você tem que ter. Entende? Então, se você quer lançar uma marca de biquíni, várias fotos de biquíni. Qual vai ser o brand da marca? Como é que vai ser colocado? E aí a gente está indo para um outro lugar. Não, Cris, eu quero só falar sobre... Eu sou psicóloga. Mas eu tenho receio porque eu sou muito nova, eu sou muito bonita, eu tenho receio de ser sexualizada. Aí, você vai se comportar e usar trajes e enquadramentos de câmera para que isso não aconteça. Mas isso vai acontecer. Fica tranquila, porque vai aparecer lá meia dúzia de idiota e vai botar um monte de besteira, vai ignorar o que você está falando. Isso não tem a ver com você, tem a ver com eles.
Tem aqui a última aqui. Pedro, de Brasília. Qual a narrativa mais difícil que você já escreveu? Essa narrativa foi tensa, foi complicada, porque eu já estava com o meu segundo livro fechado, eu estava no hall do meu prédio, tinha acabado de pedir o carro, e estava no telefone com a minha assessora. E aí tinha uma senhora sentada do meu lado, e ela escutou eu falando alguma coisa assim, não, mas já fechei o livro, já vão diagramar o livro e tudo. Quando eu desliguei, essa senhora olhou pra mim e falou assim, você é escritora? Aí eu, sou. Ela, então eu tenho uma história pra te contar. Eu pensei que ia ser uma coisa, tipo assim, brincadeirinha que ela ia fazer, a história foi longa. Só que é uma história que ela passou por uma violência sexual. O filho dela é originário dessa violência. A gente tá falando de uma senhora de 80 anos, que ela diz que ela passou toda a gestação dela dentro do quarto, que ela não tinha coragem de olhar pra cara do pai, né, nem dos irmãos. E não era porque os irmãos ou os pais não queriam, né, mas é porque ela não tinha coragem. Ela tentou fazer inúmeros abortos, nenhum deles funcionou, com ervas e outras coisas da época, né. E por último, ela dá à luz a criança. O pai pega a criança, tenta deixar a criança, abandonar a criança no mesmo matagal que aconteceu com ela. A gente tá falando de um cenário de roça. E o pai não consegue, volta, chorando, dizendo que teve uma aparição e que o nome da criança ia ser tal nome, por conta dessa aparição que ele presenciou. E coloca a criança do lado dela. E ela fica naquela conflito interno de como é que ela ia lidar com aquela criança, né? Que tinha causado na cabeça dela tanto mal. E aí essa criança, quando faz 5 anos de idade, ele vai nadar no riacho. Na verdade, tá brincando com os amigos, cai no riacho e ele quase morre afogado. Quando o amiguinho corre pra perto da cozinha pra falar, olha, fulano tá se afogando. Ela sai desesperada pra protegê-lo. E aí ela diz assim, o meu filho tentou se matar por várias vezes. Ele nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Ele quase foi abandonado pelo meu pai. Primeiro eu quase tentei abandoná-lo. Nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Meu pai tentou abandoná-lo. E aos 5 anos ele quase morre afogado. Naquele momento, ela falou assim, eu pensei, cara, essa criança ela tem que estar na minha vida. Porque essa criança passou por tantas coisas e não aconteceu nada. E ela começa a olhar pra criança de uma maneira diferente. Ela nunca mais tinha se relacionado com nenhum outro homem. E ela fala assim pra mim, através do meu filho, eu conheci o que é o verdadeiro amor. Eu conheci que homens podem ser bons, homens podem ser maus. Mas o meu filho é um pai exemplar, um marido exemplar e um filho exemplar. E mais do que isso, o filho dela é uma pessoa pública, uma pessoa grande, importante. E ela, depois que ela termina de me contar tudo isso, ela fala assim, eu nunca conversei sobre isso com meu filho. Meu filho sabe o que aconteceu, talvez pelo que a avó tenha falado, mas eu nunca tive essa conversa direta. Essa é a primeira vez que eu tô tendo essa conversa com ele. E ela termina dizendo assim, eu sei que o livro é sobre mulheres ovelhas negras, mas no meu caso, eu acho que a grande ovelha negra não fui eu, foi o meu filho, que me ensinou a como amar de novo. E aí ela conta que no casamento do filho dela, o filho apresenta um tio da esposa, e os dois, depois de longos e longos cafés, tardes e tardes, começam a se relacionar. Ela falou, pela primeira vez eu me senti amada enquanto mulher de verdade. E isso só se deu através do meu filho. Então essa história, eu fico até meio marada, porque essa história, assim, olha a responsabilidade da escrita, Rodrigo. Pois é. É uma história que... Entende? Deixa eu te perguntar uma coisa. Que conselho você daria para as mulheres que se sentem como uma ovelha negra? Para elas não... Eu vou falar exatamente o que a Sandra Voz fala no livro. Não se diminua para caber. Não se diminua, nem mesmo diante dos seus maiores sonhos. A gente aqui vai fazer agora uma brincadeira com você, tá bom? Pra você não chorar. Estava emocionada. Você vai aí fazer essa brincadeira do conto do Aladim. E eu quero que você faça 3 pedidos pra você. Não pode ser pra ninguém, tem que ser pra você. Você vai desejar o gênio da lâmpada pra você. É pra você falar? Claro que sim. Ai, gente, vocês são muito fofoqueiros. Todo mundo ficar acompanhando a novelinha favorita e saber das fofoquinhas aqui. Posso fazer? Pode fazer.
Então, que a novela favorita de vocês seja lançado em Nova York. Nossa, a editora vai pular comigo. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é minha Azimuth 62, com barra reversível pra fora, cabine menal. E o terceiro pedido tem que ser pra mim, né? Só pra você. Only you. Que meu gato Malcolm X viva pra sempre. É pra mim? Perfeito. Agora, Cris, eu queria que você mandasse uma mensagem para nossa audiência chega hoje em 22 países. A gente queria que você mandasse essa mensagem para as pessoas que vão nos escutar agora ou vão escutar outrora em outro momento aí, né? Ou até depois que nós passarmos dessa para uma melhor, né? E a internet vai ficar e a gente vai. Então, agora é com você. O meu túmulo vai ter essa frase escrita com QR Code. Vai. Assim, já falei para vocês. A minha missão aqui é uma só. Seja como escritora, como ghost, como perita em narrativa, como historiadora, analista comportamental, é não deixar você se apequenar nem mesmo diante dos seus maiores sonhos. Então agora você vai... Foi essa mensagem que você mandou para eles, né? Tá bom. Então agora a gente vai passar para as considerações finais. Você coloque as considerações finais que você quer sobre esse podcast e espero que você volte aqui, porque o seu conteúdo é eletrizante, é sensacional. Você é uma mulher que tem fogo na alma, tá sempre aí em ebulição a sua mente, né? Com certeza você tem uma mente que você deve ficar pensando com muita ebulição. Você fala rápido, você tem muitas características de pessoas que têm muita inteligência. E esse tipo de pessoa sofre muito. Porque você vê além sempre 3 passos na frente das pessoas. E aí isso você sofre, eu sei o que é isso aí. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter sempre uma visão na frente. Mas isso é uma característica especial e eu estou limitando o tempo aqui por causa da limitação temporal mesmo do podcast. Mas foi um negócio maravilhoso, uma experiência maravilhosa. E eu queria também poder que você, por fim, aqui desse podcast, colocasse para todo mundo que está nos escutando o que é, de fato, ser uma perita em narrativa para posicionamento digital. É simples. Ser perita em narrativa é você ler o outro o tempo todo. E através da ótica do outro, você se lê o efeito espelho. Então, é você entender quem você é, você conseguir entender quem o outro é e como você comunica isso. E aí você precisa do tripé, né? Que é você entender de códigos, de inconsciente coletivo e fundamentalmente de símbolos, né? Então isso é ser uma perita em narrativa. Aliás, por sinal, eu estarei no evento Efeito Narrativa, que vai ser um evento que vai ensinar as pessoas não só a se primeiro entenderem a narrativa delas internas, depois transbordarem isso dentro das suas redes sociais, depois como transformarem isso em palestra e montarem o seu próprio evento. Ok? E a gente também vai ter imersões. A primeira imersão que a gente vai ter vai ser em abril do ano que vem no Museu Campo de Auschwitz. Cris, você poderia deixar aí suas redes sociais, seus contatos, como as pessoas podem te acessar e poder usufruir desse conteúdo tão cheio de fogo que você tem, porque isso muda uma vida. Se você, porventura, souber ter a narrativa, quem não tem namorada vai namorar, quem é casado pode casar, e etc. E é muito bom. Emprego, você faz a pergunta tudo. certa. Você faz sempre a pergunta certa, entendeu? Você faz a pergunta certa se você sabe de narrativa. Então agora é com você aí. A metade desiste no meio do caminho. Eu vou depois compartilhar com o pessoal algumas perguntinhas para fazer, para as meninas fazerem. São boas. Bom, sobre narrativa. Sobre suas redes sociais, como as pessoas podem te acessar, contratar a tua mentoria, te contratar. Tudo pelo Instagram, tudo pelo LinkedIn. Cris com uma cola, Cris com CH, com uma cola com K. Com uma cola é igual Coca-Cola, gente. Cuidado, vicia, pior que heroína. Entende? Então, com uma cola. Beleza? Você quer falar mais alguma coisa que o espaço é seu e você tem esse conteúdo que reverbera nas orelhas, né? Gente, antes de sair comprando qualquer coisa aí na internet, de posicionamento, algo do tipo, verifica se a pessoa que está te vendendo é o case dela. Porque pensa só, Rodrigo,
Se eu não sou case do que eu vendo, como é que eu vou te fazer ser case? Você conhece o... Ele vem do Jungle Fight, tem o Walid Ismail, que é um lutador icônico de jiu-jitsu, né? Ele tem uma frase muito impactante, todo mundo não gosta da frase, mas eu adoro essa frase dele. Ele diz assim, se o vagabundo fez pra ele, vai Vai fazer fazer pra tu. você? Exato. Adorei, vou usar essa frase. Walid Ismail, é muito polêmico no meu jiu-jitsu. O vagabundo não fez pra ele, vai Aí depois estar... vocês reclamam que eu tô pagando não sei quanto na mentoria e não teve nada. E ele fala outro negócio que é pesado também, que é assim, mas pra mim é pura verdade. Nunca aceite conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Nada, exatamente, exatamente. É que o pessoal às vezes me manda pergunta de relacionamento. Você, gente, eu tô casada? Eu já fui casada 2 vezes. Eu tô casada? Então me pergunta isso pra quê? Você tem que perguntar isso pra alguém que tá casado. Você tem que perguntar as coisas pra alguém que tá na posição que você quer estar. Aí, beleza, tudo bem, essa pessoa chegou onde você tá, onde você quer estar. Então faz sentido você perguntar pra essa pessoa. Agora, de resto, esquece. Pois é. Então é isso aí. Então, pessoal, chegamos mais um final de mais um podcast aqui eletrizante. Cada vez as mulheres se superam aqui. Agora a Cris foi pro primeiro do ranking aqui em termos de energia aqui de trazer conteúdo representando as meninas aí, as mulheres, né? Então, Cris tem essa mulher que tem essa inquietude de alma, de aura, de olhar, de fogo, mas ela traz esse conteúdo muito aí visceral para você refletir. E esse conteúdo de Cris, se você contratar, isso vai mudar muito a sua vida, porque tudo é venda, né? E para você vender, você tem que ter uma narrativa. Para você até se relacionar com alguém, seja um amigo, seja um namorado, uma paquera, um emprego, ou na rede social, você precisa desse path, desse caminho. E esse conhecimento que Cris traz, que eu vejo que é um dos poucos do Instagram que fala, evidentemente, com autoridade, com firmeza, com provas científicas, que ela é de fato, de formação, uma historiadora, e nada mais quem poderia ensinar sobre história, historinhas, novelinhas, do que uma historiadora, né? Então, Cris, você está de parabéns pelo seu conteúdo. Obrigada. Pessoa sensacional. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Foi muito bacana. Vou botar você de novo aqui. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Um projeto sensacional, gente. Sensacional. Estou muito feliz de estar aqui. E volte. Retorne para cá, que a casa é sua, tá bom? Então, eu queria me despedir para vocês aqui com as 3 palavras que são o mantra desse podcast: saúde, força e fé para vocês. Se inscrevam no canal e se inscrevam em todas as redes sociais de Cris, tá bom? Hey! Vou botar para aqui, ó.